Olá a todos, muito bem-vindos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vocês estão no canal da Semente Estrelar, se é a primeira vez que está aqui. O meu nome é Diana, para todos os outros a minha gratidão pela vossa conexão. E vamos lá ao segundo vídeo deste ano, desta vez com o tema, uma tiragem coletiva com um tema que foi sugerido por uma inscrita. Portanto, se vocês tiverem vontade de fazer a vossa sugestão de tema para a tiragem, podem deixar ficar nos comentários que eu depois levarei em consideração. Portanto, este tema foi uma sugestão que apareceu aí nos comentários. Qual o propósito desta conexão entre vocês consulentes e essa pessoa especial? Vamos tentar descortinar. Eu volto a pedir desculpa que eu ainda não estou completamente recuperada da minha voz, visto que estou a recuperar ainda de uma gripe. No entanto, espero que me consigam perceber bem, pelo menos eu vou me esforçar para isso. Eu vou mostrar então as possibilidades de escolha. Temos aqui duas pedrinhas para escolher. A primeira pedra é o quartzo verde e a segunda pedrinha, a segunda opção, é a fluorita. Eu vou pedir que se concentrem, que se conectem e que façam então a vossa escolha. Se precisarem de mais tempo para escolher, façam uma pausa no vídeo para escolherem com mais calma. Eu vou começar então por quem escolheu aqui a primeira consulta da pedrinha do quartzo verde. E vamos tentar entender então o propósito da conexão entre o consulente e essa pessoa especial que estão a mentalizar. Eu vou pedir que tragam então as vossas energias para a mesa, que se concentrem no rosto e no nome desse ser amado. E eu peço autorização à espiritualidade, mediante aquilo que for permitido ser revelado, qual o propósito da conexão, espiritualidade, entre o consulente e o ser de luz. A tiragem é coletiva, tentem adaptar à vossa realidade. Tempo para trabalhar, descansar e brincar. Como nós rimos e cantamos de alegria. A vossa conexão e a vossa história e as dificuldades e as provações e os altos e baixos que passaram, que muitas vezes foram momentos turbulentos e que vos tiraram o sorriso do rosto, têm o propósito de terem a arte de saber viver, ou seja, manter a alegria, manter o sorriso no rosto, mesmo em períodos de dificuldade. Diana, como é que se faz isso? Não é? Quando eu caio no fundo do poço, quando eu caio num estado de desilusão e de tristeza, quando eu não vejo ordem no rumo da situação, como é que eu consigo manter a minha alegria? Então é um encontro com vocês próprios, em que têm que retirar aqui tempo. Esta carta fala de tempo. Então, provavelmente é uma situação que leva tempo e que pede muito da vossa paciência e da vossa resiliência. E, acima de tudo, chegarem à conclusão que precisam de retirar tempo para vocês. Há tempo para descansar, há tempo para trabalhar, há tempo para brincar, há tempo para estar calado e silenciar, porque também é necessário, e há tempo para dialogar e para falar. Agora, aqui a questão é ter a destreza e o discernimento de perceber no momento presente é tempo para quê? Para silenciar? Para retirar tempo para mim? Para virar as costas a uma situação em que está tudo a desmoronar e parar de querer alcançar o céu com as pernas e querer
carregar a casa às costas e ser a salvadora ou o salvador da pátria e carregar um fardo desnecessário, então há tempo para tirar a mochila pesada das costas e tirar tempo para mim, para me permitir viver a vida de uma forma mais leve, em contacto comigo próprio, num processo de autodescoberta, em que eu tenho mais contacto com a natureza em momentos em que estou sozinho ou sozinha comigo própria e eu recupero a alegria de viver nas pequenas coisas da vida. Eu recupero a alegria de viver. E quais são as pequenas coisas da vida? São as coisas com mais valor. A oração, o pé descalço na relva, o abraçar uma árvore, o contacto com os animais, o contacto com as crianças, o descobrir-me a mim própria como pessoa, independentemente do outro. Então aqui pede aprender que eu não preciso de carregar o fardo, eu não preciso de carregar pesos que não são meus, que não me pertencem, às costas. Eu posso sim, através da resiliência, da aceitação, da fé, da gratidão pela vida e pelo dia a dia, eu posso escolher e sentir-me merecedor de viver uma vida mais leve, em que eu me comprometo em conhecer melhor a mim próprio. E eu tiro tempo para me retirar, para me conhecer, para me conectar com a natureza e para recuperar a minha alegria. Num processo de amor próprio, em que há um encontro com a minha própria alma. Então aqui há um propósito muito maior do que o relacionamento em si. Aqui, mais do que o relacionamento, o propósito maior é a minha evolução e o meu crescimento como indivíduo ou indivídua individual, à parte do outro, em que eu tenho o discernimento que eu preciso de aproveitar melhor o meu tempo para benefício próprio e não para carregar o mundo às costas. O mundo às costas de uma situação que, por muito que vocês tivessem tentado e tivessem se questionado o porquê, simplesmente não andou para a frente com a rapidez que vocês gostariam. Não é? Vocês sentiram essa pessoa a navegar por outros mares e perguntaram-se muitas vezes o porquê, não é? Se tínhamos tudo para dar certo, se tínhamos tudo para viver uma completude, porquê é que essa pessoa não aproveitou no tempo certo? No tempo que para mim era o tempo ideal. Porquê é que adiou tanto o acontecimento das coisas? Porquê é que provocou tanto empecilho? Porquê é que não entregou o sentimento? Porque vocês, consoantes, grande maioria, sentiu-se largado por essa pessoa. Foi alguém que não cuidou, foi alguém que não entregou com generosidade o sentimento. Foi alguém que não teve, provavelmente, consideração nem empatia. E vocês ficaram com uma mágoa, com um peso, não é? O peso que a pessoa provocou e ainda mais o peso do porquê, dos porquês, não é? O porquê do adiamento. E muitos se questionaram: será que a culpa é minha?
Será que é em mim que falha alguma coisa para esse ser de luz não se ter compromissado, não me ter entregue o mesmo nível de sentimento, não ter investido na nossa relação? Será que a culpa é minha? Não. A culpa não é vossa. Aqui existe o propósito de eu aprender que o tempo, ele vale ouro. Porque nós, seres humanos, temos uma tendência inconsciente que acaba por ser uma tendência arrogante e de falta de gratidão perante o universo, de que o dia a seguir está sempre garantido. E na verdade nós não sabemos quando é o nosso último dia de vida, o nosso último minuto de vida terrestre. Porque nada está garantido. Então acabamos por inconscientemente achar que amanhã ainda estamos aqui, que amanhã ainda vai dar tempo. E por muito tempo vocês esperaram e pararam a vossa vida e pararam o andamento dos vossos caminhos à conta de alguém que atrasou as coisas, à conta de alguém que adiou, que não se comprometeu, que não soube aproveitar o tempo para viver a relação na hora de vida. E foi uma pessoa que vocês sentiram-se largados no oceano. Vocês sentiram-se à deriva, que queriam uma estabilidade e não tinham um solo firme para pisar, não tinham uma segurança. Então o propósito, meus amores, é aprenderem que o tempo da espiritualidade não é o mesmo tempo do relógio das horas humanas. E que vocês, visto que nada é garantido e que o amanhã não é garantido e o minuto seguinte não está garantido, então eu vou aprender a valorizar o meu tempo cuidando mais de mim próprio. Então a espera que esta pessoa, o chá de espera que este ser de luz me está a presentear, não pode nem deve significar a minha vida parada, a minha vida empancada à conta desta pessoa. Então o vosso propósito é aproveitar o tempo para vosso benefício e deixar o outro em stand-by. Se o outro não está pronto, então eu vou respeitar. Eu também vou desapegar, eu vou largar mão e vou focar a minha energia nos meus estudos, no meu trabalho. Eu vou tirar tempo para o meu lazer. Eu vou tirar tempo para entrar em contacto com a natureza. Eu vou tirar tempo para fazer meditação. Eu vou tirar tempo para me conhecer melhor a mim próprio. Até para conseguir redefinir, de hoje em diante, o que é que eu quero continuar a aceitar na minha vida e o que é que eu quero descartar. Porque por muito tempo vocês aceitaram situações que vos retirou o brilho, que vos retirou o arco-íris da vossa vida e que vos retirou o sorriso do rosto e a alegria de viver. Então, outro propósito é que nesse tempo que eu retiro para silenciar, para estar metido na minha concha, num processo de autodescoberta, esse tempo tem de ser sobretudo de qualidade para mim e há uma coisa que não pode ser, em nenhuma situação, não pode ser negociável: a minha alegria de viver.
A minha alegria de viver tem que ser garantida. Em situação nenhuma é negociável. E se o outro está numa energia mais pesada, eu vou respeitar o processo dele, eu vou largar mão, eu vou aceitar que existe o tempo da espiritualidade para que tudo possa acontecer no momento certo, no momento em que cada uma das partes já retirou a sua aprendizagem, e eu vou retirar o meu tempo para viver a vida de maneira mais leve, comigo, na minha companhia, abrindo caminhos na minha vida até mesmo para outras possibilidades. Quando o outro quiser investir, eu vou estar aqui a viver a minha vida. Se ele ou ela vem a tempo, ou se já não vem a tempo de viver esta relação na prática, isso vai depender depois do meu livre-arbítrio. Mas como eu já disse, muito para além do relacionamento, o propósito desta conexão é eu aprender a usar o meu tempo com qualidade para mim própria ou para mim próprio. Em que no processo de autodescoberta, em que eu atinjo uma cura, eu também vou trabalhar o meu auto-perdão e o meu perdão ao outro. E a partir de agora, eu só me doarei em qualquer tipo de relacionamento, eu só me doarei quando achar que é o momento certo, quando achar que o outro se está a doar para mim em igual medida. E eu nunca mais vou dar por garantido o meu sentimento de bandeja, a seja quem for, porque o meu sentimento e o meu melhor têm muito valor, então não pode ser ofertado de qualquer maneira. Porque tudo o que tem valor é ofertado, sim, mas apenas nas condições que estão ao nível do valor que eu tenho. Então há um propósito de autoconhecimento, há um propósito de cura, há um propósito de valorizar melhor o meu tempo e há um propósito de trabalhar o auto-perdão e o perdão ao outro, ao mesmo tempo que existe o propósito do desapego, abrir mão e desta forma abrir caminhos na minha vida para um novo ciclo mais leve, livre de cargas, onde eu estou aberto ou aberta a todas as possibilidades que o universo possa trazer para a minha vida. Estando ciente que a justiça divina é implacável e que a colheita, ela é obrigatória para todos nós. Portanto, eu abro caminho na minha vida para vir a colher o fruto da minha essência, o fruto da minha dedicação, e o próprio universo me vai retribuir tudo aquilo que eu um dia doei de coração e de boa vontade. Da mesma forma que o outro também vai ter a sua colheita mediante a semente que andou a plantar. Então há um propósito muito para além do relacionamento. É um propósito de aprendizado na minha evolução de alma, como ser individual. Então o outro veio me ajudar a tirar aprendizados para que eu possa evoluir e valorizar muito mais o meu tempo na minha vida. Espero que a leitura tenha feito sentido. Escrevam aí, por favor, nos comentários se acham que este propósito faz sentido relativamente à conexão que têm com esse ser de luz. Vou beber um pouquinho de água para ajudar aqui na minha garganta
E vamos passar então à segunda consulta. A pedrinha da Florita. Para quem escolheu apenas a segunda consulta, vamos conectar. Firmem o pensamento nele ou nela. Tragam essa energia para a mesa. Eu peço autorização à espiritualidade, mediante aquilo que for permitido ser revelado, para deixar que a mensagem seja passada ao nosso consulente. Qual o propósito da conexão espiritualidade entre o consulente e o ser de luz? Gratidão. Relembrando que a tiragem é coletiva, tentem adaptar à vossa realidade. Usar a força e o discernimento com amor. Há aqui situações em que o orgulho falou mais alto. Há situações de temperamento forte, de algum conflito, não é? De utilizar a força de uma maneira errada e que poderia ter englobado conflito e o contrário daquilo que significa uma atitude amorosa. Tentem adaptar se foi esse ser amado, que é uma pessoa mais fria, uma pessoa mais bruta, não é? Uma pessoa mais dura na queda, ou também alguns consulentes que tenham utilizado a sua força de uma maneira mais desapropriada por conta de um cansaço. Podemos ter aqui situações que o consulente discutiu, que disse umas verdades de uma maneira mais dura, que cansou, que virou costas, não é? E temos aqui a mensagem. Porventura, procuro eu mais a aprovação dos homens do que a de Deus, ou tento agradar aos homens? Se procurar agradar mais aos homens, então não serei um verdadeiro servo de Cristo. Interessante, não é? Alguns consulentes preocuparam-se muito em agradar a esse ser de luz, agradar essa pessoa, fazer todas as vontades e mais algumas numa atitude um pouco desprovida de autovalorização pessoal. Mas aqui há um propósito maior de agradar-me a mim próprio e de agradar o meu mentor espiritual, o meu Deus, a minha espiritualidade, em conectar-me mais com a espiritualidade no sentido de dizer nas minhas orações: mais importante do que as vontades deste ser de luz são os propósitos com os quais eu me comprometi antes de reencarnar. Então, o pacto que eu tenho com a espiritualidade é mais importante do que agradar a esse ser de luz. Também temos aqui casos de seres amados que se deixaram influenciar por terceiros, por outras energias. Podemos ter casos de triângulo, podemos ter casos de pessoas da família ou amizades que influenciaram essa pessoa e que de uma maneira ou de outra, ele ou ela preocupou-se em agradar outras pessoas e acabou por se desviar da conexão entre ele ou ela e o consulente. E essa atitude foi interpretada como desprovida de qualquer tipo de sentimento, desprovida de qualquer tipo de empatia, de consideração, de cuidado e muito mais de amor. Então, um propósito muito forte aqui é utilizar o meu poder de controlo, a minha força, a minha autonomia,
mas através da força mais superior de todas, que é a força do amor. Então, temos aqui casos que o propósito é perdoar, é baixar a guarda, é eu perceber que tenho que ser uma pessoa mais humilde, é ter mais consideração e mais cuidado pelas necessidades do outro. Então, há propósito também de quebra de orgulho, com certeza, e de quebra de egoísmo. É eu utilizar o meu poder em benefício não só de mim próprio, mas em prol do outro, em prol do universo, em prol da humanidade. Portanto, a minha força não tem que ser necessariamente uma coisa impactante no sentido de provocar o sofrimento, de fazer doer. Também temos aqui casos de pessoas que já passaram por situações bastante complicadas de sofrimento na vida, e posso-me estar a referir a vocês consoantes ou a esse ser de luz, e que não conseguiram ainda superar essas situações. Então, numa atitude de autodefesa, como ainda não superei aquilo que me feriu no passado, eu utilizo uma armadura e acabo por ferir o meu próximo, acabo por ferir o outro. Então, com certeza que temos propósito de cura, de superação, não é? Em que eu tenho que dar mais voz aos meus sentimentos e tenho que ter mais empatia e mais consideração pelas necessidades do outro. Eu tenho que entender que o mundo não gira à minha volta. Eu tenho que entender que não tenho o mundo na mão. O que é que eu sou, não é? No mundo. O que é que eu sou num oceano inteiro e tão vasto? Eu sou apenas uma gota nesse oceano. Então, aqui claramente, uma quebra de orgulho, mais humildade, mais respeito, mais igualdade. Também podemos ter aqui casos de machismo, de intransigência e que pede mais noção de igualdade, de igual para igual. Seres amados brutos, imaturos, vingativos, que utilizaram a força, deram um mau uso ao seu poder, um mau uso à sua força. Que na força do impulso, temos aqui pessoas impulsivas, tiveram atitudes que foram impensadas e que machucaram. Foram atitudes desprovidas de maturidade, desprovidas de amor, desprovidas de cuidado. O que não significa que a pessoa não tenha um sentimento verdadeiro. Porque temos aqui a carta do Sol, que no tarot de Osho é a inocência. No entanto, foi alguém que não teve capacidade de demonstrar, não teve capacidade de doar com generosidade esse sentimento. É uma pessoa rude, é uma pessoa bruta, mas que nessa rudeza, não é? Uma pessoa mais opressora que utiliza uma máscara para se defender. Até mesmo de uma criança interior, ferida, que carrega desde a infância, de uma infância sofrida, que já vem com traumas desde a barriga da mãe e que por não ter sido provido da atenção necessária e da nutrição do amor necessário na sua infância,
Então, também trouxe para a idade adulta uma incapacidade muito grande de entregar o sentimento. Então, de que forma é que eu vou mascarar essa minha vulnerabilidade? É através da brutalidade. É através de magoar o outro. É uma máscara que eu utilizo para me proteger, porque eu tenho uma criança interior dentro de mim que está magoada, que carrega traumas por falta de amor. Então há algo muito maior e muito mais profundo para me curar, para superar, para ter capacidade de cuidar do outro. Porque esta pessoa tem uma incapacidade muito grande de empatia. Temos aqui seres amados a magoar com palavras duras e cruas. Temos casos para um pequeno grupo de violência a nível físico. Temos casos para um pequeno grupo de violência física. De pessoas que acabaram por se proteger numa carapaça muito dura, muito pesada, de rudeza, de brutalidade. É a má utilização da minha força, a má utilização do meu poder de controlo. Uma pessoa que queria ser agradada a toda a hora, queria ser o centro das atenções. Mais do que agradar terceiros, este ser amado gostava que fossem vocês a agradá-lo ou a agradá-la. Mas aqui o propósito vai com uma aprendizagem em que eu vou ter a clareza de que realmente chego a um ponto da minha vida em que preciso de luz, porque eu andei durante muito tempo nas sombras e nas trevas. O meu lado mais sombra, por muito tempo, andou à flor da pele, e foi isso que dominou as minhas atitudes, em que eu constantemente magoava o outro, com palavras, com atitudes, com violência. Então, a roda da vida, ela gira, até que eu chego a um ponto que eu me olho ao espelho e eu vou-me encarar, vou-me enxergar ao espelho com os olhos da verdade. E é como se eu me estivesse a ver ao espelho com a alma nua, a alma despida. E quando a alma está despida, eu encaro frente a frente as minhas fragilidades, aquilo que eu andei a fugir uma vida inteira e por esse motivo magoei o outro. Mas só uma pessoa com muita mágoa e com muito sofrimento no seu interior é que tem capacidade para magoar tanto o outro. Então eu chego à conclusão que eu tenho que fazer alguma coisa para me curar, para curar os meus traumas, para curar as minhas travas, para resolver esta situação de brutalidade, de frieza extrema. Porque a colheita que eu estou a ter é exatamente aquilo que eu dei ao outro. Falta de cuidado, falta de carinho, vingança, imaturidade. Então, eu chego à conclusão que eu preciso de sair da minha zona de conforto. Eu preciso de reconhecer que preciso de ajuda, levantar o rabinho e ir buscar a ajuda que eu preciso. Para alguns casos é mesmo ajuda a nível terapêutico, para curar os meus traumas, para curar aquilo que me impede de ser feliz, para curar a minha incapacidade de entrega,
a minha incapacidade para ter empatia pelo outro. A falta de empatia pelo outro é uma doença a nível emocional. Quando uma pessoa não tem o mínimo de sensibilidade pelo sofrimento alheio, então o problema não está no outro, o problema está na pessoa. Porque não é humanamente aceitável. Então o grande propósito, não é a pessoa que foi mais dura, a pessoa que foi mais violenta nesta conexão, tem de entender e tem de reconhecer que precisa de ajuda. Que precisa de quebrar o ciclo de repetir sempre o mesmo comportamento. De ir dar exatamente ao mesmo resultado. Porque a colheita é tempestiva. Porque aquilo que eu semeei foi muita discórdia, foi muito vento, foi muito conflito, foi dor, foi sofrimento. Então, quando eu semeio esse tipo de semente, eu vou colher uma tempestade. Então, isto vai se repetindo, vezes sem conta, até que eu chego a uma altura em que eu tenho o encontro comigo próprio e eu chego à conclusão: algo na minha vida tem que mudar e essa mudança depende de mim e depende de eu quebrar o ciclo e de eu sair da zona de conforto. Eu tenho que correr atrás, eu tenho que tirar a minha máscara, eu tenho que reconhecer que preciso de ajuda e eu tenho que ir em busca dessa ajuda. Uma ajuda de um amigo, uma ajuda de um terapeuta, uma ajuda da espiritualidade. Recorrer a algo que me possa ajudar neste meu trauma, neste meu bloqueio. Porque enquanto eu não tiver essa atitude, os caminhos de felicidade da minha vida estarão travados. Então, a partir daí, eu trabalho-me internamente e eu vou utilizar a minha força, o meu controlo, o meu empoderamento, mas de uma forma correta. Eu vou utilizar com discernimento e com amor. Eu vou trabalhar a minha empatia e eu vou entender outro propósito. Eu vou entender que amor não é um jogo. Amor não é egoísmo. Não é o mundo a girar à minha volta e o outro fazer por mim e eu estar lá apenas para calcar no outro. Não. Amor é reciprocidade. Amor é cuidar um do outro de igual para igual. É uma troca. É uma parceria em que temos que estar a remar para o mesmo lado, na mesma direção. E que nunca na vida um relacionamento saudável pode ser de competição. Porque na competição cada um rema para o seu lado, para ver quem ganha. E num relacionamento saudável tem que ser os dois a remar para o mesmo lado, porque a vitória é em conjunto. Tem que ser objetivos em conjunto, para terem a vitória a dois. Então eu vou depositar a minha força em conjunto com o outro, mas com e pelo amor. Então a aprendizagem é nesse sentido, dando aqui um grande salto na matéria do amadurecimento e que vai englobar uma coragem. A coragem de eu retirar a minha máscara. A coragem de eu reconhecer que para a minha própria felicidade eu só tenho um caminho. O caminho de reconhecer os meus erros, o caminho de reconhecer que preciso de ajuda.
e de baixar a guarda, de baixar a bola e de ser uma pessoa mais humilde. E aqui o consulente também passa por um processo em que se vai valorizar. Porque se o outro não me deu valor e apenas me calcou e apenas me xingou e me rejeitou, então eu tenho de compreender que é uma falha interior dele ou dela. O problema está no outro e não em mim próprio. Então eu retiro-me enquanto o outro ainda não está pronto. Eu retiro-me e eu vou-me curar valorizando-me, buscando a minha cura no sentido de eu ter a percepção do valor que eu tenho. E eu deixo de correr atrás e eu deixo de dar murro em ponta de faca, porque a aprendizagem e o propósito do consulente, para a grande maioria de quem está a assistir, é eu conseguir perceber o meu valor independentemente da falta de cuidado do outro para comigo. Então eu vou-me permitir semear as minhas sementes independentemente do outro e respeitar o processo dele ou dela, que é um processo que leva algum tempo. E enquanto ele ou ela não está pronto para, então eu vou-me valorizar, eu vou-me respeitar, eu vou-me tornar forte, amando-me a mim próprio e abrindo caminhos na minha vida para outras possibilidades. Portanto, foi esta a leitura. Aqui fala muito de força. Provavelmente vocês consulentes tiveram que ser muito fortes emocionalmente para não se deixarem acabar com as atitudes imaturas e impulsivas dessa pessoa, pela rudeza e até pela violência dessa pessoa. E então é saberem agarrar na vossa força no sentido de se alimentarem com amor próprio. E aqui pede uma superação de alguém que já estava no vosso destino. E portanto o encontro não é por acaso, o encontro é mesmo para tirarem essas lições importantes para o vosso aprendizado e para a evolução da vossa alma. Tá bom? Eu espero que esta leitura tenha feito sentido. Escrevam aí nos comentários realmente se acham que este propósito bate com a conexão que sentem com essa alma, com essa pessoa especial. A energia de troca pela leitura grátis é o comentário, o like e a partilha do vídeo. Se for novo no canal e se gostou, não saia sem fazer a sua inscrição. Deixe você também aí a sugestão do tema que quer ver aqui nas tiragens. Este tema foi uma sugestão. Muito grata a todos vocês. Um beijinho muito grande e fiquem todos bem. Até à próxima.